Erga suas mãos aos céus e comece a declarar isso. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Oh, dia e noite nós te exaltamos e te exaltamos. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, ó Senhor. Como o grande coral te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Aleluia. E você pode continuar exaltando o nome do Senhor. Te exaltamos. O Senhor quer que você se entregue a Ele. Ó Senhor. Seja mais íntimo dEle. Seja mais dependente dEle. Que você tenha cada dia a sua vida consagrada a Ele. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Neste mesmo sentimento espiritual de exaltação ao nome do Senhor, eu convido você a dispensar sua atenção, seus ouvidos espirituais, para receber o que o Senhor deseja falar contigo nesta noite. Deus te abençoe e abençoe você que nos acompanha virtualmente. Que nós tenhamos um tempo precioso na presença do Senhor através da ministração da sua palavra. Eu convido aos irmãos a abrir a Bíblia Sagrada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 8. Diz o texto sagrado: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos
suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Gostaria de fazer essa leitura também na NVI, Nova Versão Internacional, quando diz em uma parte dessa porção: estávamos sob grande pressão, muito além de nossa capacidade de suportar, de modo que nos desesperamos da própria vida. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós possamos aprender mais do Senhor, sermos tratados por Sua palavra e darmos passos de confiança, passos de fé, nesta caminhada espiritual ao qual nós enfrentamos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Se falou aqui nas orações, no louvor, da necessidade de renovação, de entendimento do cansaço na vida, da sobrecarga. E não foi nada intencional, não foi nada conversado previamente, não. Eu creio que quando o Senhor está a dirigir aos nossos corações a Tua palavra, Ele vai preparando o terreno. Quem já experimentou aqui, eu sei que vários irmãos já experimentaram, um problema de saúde grave, debilitante, um problema de saúde que mexeu além das suas estruturas físicas, mexeu na sua estrutura emocional e, por consequência, os deixou altamente abalado no seio de uma pressão emocional e espiritual muito grande. Eu creio que nós temos irmãos aqui assim. Quem já passou aqui por um vale financeiro, uma dificuldade financeira, tendo a família, tendo seus compromissos, tendo as suas necessidades, e amanhecia dia após dia, olhava assim: meu Deus, eu não aguento mais essa pressão, eu não aguento mais essa situação, perdendo noites, perdendo o dia, porque não tinha um direcionamento, ao contrário, estavam motivados por suas incertezas. Quem já passou aqui por um tempo de desemprego, tendo sua família para cuidar, para manter, e isso lhe tirou todas as forças para dar sequer um passo à frente, para avançar, porque o desânimo devido àquela situação, aquela pressão, abatia fortemente a sua alma. Quantos de nós aqui já passamos, quem é liderança aqui, por pressão no ministério, pressão nas atividades eclesiásticas, e aquilo dali ia causando uma sobrecarga, uma pressão emocional, e olhava para o seu interior e perdia o sentido daquele a quem estava servindo, mas estava mais preocupado com aqueles que estavam a serviço, e trazia o desânimo no coração. E eu já ouvi como pastor inúmeras e dezenas de vezes por ano: pastor, eu vou desistir do meu ministério porque eu não aguento essa pressão. Talvez você já tenha ouvido isso, talvez você já tenha até praticado isso, porque é um contexto de pressão espiritual que nós vivemos. O texto que nós lemos aqui, registrado por Paulo, onde ele, na narrativa, ele vinha de uma viagem da Ásia, e ali
ele escrevendo para os irmãos em Corinto, ele explicava a situação tão dolorosa que ele passou, a perseguição tão forte que ele passou, provavelmente em Éfeso, quando ele ali questionou a deusa de Éfeso, a Diana de Éfeso, e aquela comunidade se revoltou tão fortemente contra aquele homem que levou a intenção de matá-lo, de tirá-lo a vida, e uma multidão estava ali para tirar-lhe a vida. E Paulo, no seio daquela pressão, então é o motivo que ele vem e escreve essa porção para a igreja de Corinto, informando para aqueles irmãos, vou repetir aqui, que ele estava sob grande pressão, muito além da sua capacidade de suportar, porque envolvia inclusive o fator morte, de modo que nos desesperamos o que da própria vida. Então, hoje eu quero falar com os irmãos um pouco sobre a questão das pressões espirituais. Ninguém se engane. Todos nós, na nossa caminhada, nós vamos passar por pressões. E eu vou usar o plural. Pressão, talvez o que você esteja vivendo no momento. Pressões, o que você vai viver na sua história, na sua caminhada. Você vai passar por isso. Talvez não seja uma boa notícia, talvez você não goste, mas é uma realidade que nós vamos passar. E a gente precisa aprender a conviver com essas realidades. Nós temos um exemplo, o qual nós não podemos deixar de relatar aqui, quando se trata do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, durante o ministério dele, e já chegando ao final, ele foi levado para o Getsemane. Essa palavra Getsemane quer dizer lugar de prensa. Era o local onde se leva as azeitonas. A azeitona é pressionada para tirar o óleo. Então, Jesus, ele foi levado ao Getsemane, e ali ele passou por toda aquela pressão espiritual, né, até o momento da sua morte. Foram momentos difíceis na caminhada daquele homem, do seu ministério, mas a gente entende que aquela pressão toda que Jesus passava decorria de um processo. Toda a pressão que você vive na sua vida quer revelar que você está passando por um processo. As pressões que nós passamos nas nossas vidas não é com a finalidade de nos destruir, mas construir uma realidade nova, uma formação espiritual, mas que muitas vezes a gente não entende e confunde as pressões da vida com aquilo que quer nos derrotar. Vocês estão me entendendo? Isso é uma realidade. Lendo e estudando essa situação de Jesus, o melhor de nós só sai depois que nós passamos pela pressão. Ninguém vai ter desenvolvimento espiritual, crescimento espiritual, maturidade espiritual, vivendo uma vida cristã, vida mansa. Evangelho balançando na rede como bom baiano, tomando uma aguinha de coco geladinha e vendo o tempo passar tomando fresquinho. Isso não é evangelho. Isso está mais para o evangelho. Porque quando a gente se compromete a viver o evangelho
do Senhor Jesus Cristo, nós vamos passar por pressões, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por tribulações. Porque é o processo natural de crescimento que nós precisamos entender e que é necessário nós passarmos. Esse óleo, ele só é revelado depois que ele passa pela prensa. Você aqui, na sua experiência de vida, na sua história de vida, eu creio que você já passou por momentos difíceis, por momentos de enfermidades, por momentos de crise financeira, com problemas de crise no trabalho, com problemas de crise familiar, e aquele problema foi que você olhava para um lado e para o outro, não vai ter mais jeito, mas se você confiou em Deus, se você caminhou debaixo da submissão e da dependência ao Senhor, você conquistou uma vitória e saiu daquele processo produzindo algo melhor em sua vida, produzindo comportamento melhor, atitude melhor, condição de um adorador melhor diante do Senhor. A pressão, ela gera propósito em nossas vidas. Não adianta, irmãos, quando nós estivermos passando por luta, por dificuldade, você querer correr, você querer não atravessar esse vale de dificuldade. O salmista, no Salmo 23, diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Olha a expressão que ele usou, ainda que eu ande ou andasse em algumas traduções, ele está dizendo aqui, eu enfrentei problema, eu estou no vale da morte, eu estou no vale da escuridão, eu estou no vale da dificuldade, mas eu estou andando, eu estou caminhando, eu estou enfrentando a minha realidade. Só que muitas vezes nós queremos o quê? Resolver o problema sem ter um aprendizado na nossa vida. A gente não cresce. Então, diante da tribulação, a gente está num processo de caminhada. E temos que enfrentar todo o processo, para que a gente veja no final o agir de Deus e o propósito de Deus na nossa vida. Isaías 53, 10 diz: todavia, ao Senhor agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele está trazendo uma figura, Isaías, profeta messiânico, apontando para Jesus Cristo. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo, ou seja, foi da vontade de Deus que Cristo, que habitou aqui entre nós, passasse por um processo. Geralmente, irmãos, a gente não quer passar pelo processo. A gente não quer sentir dores. A gente não quer dificuldade, a gente não quer tristeza, a gente não quer dificuldade, a gente quer lamentar, a gente quer reclamar, a gente quer ter o sentimento de autopiedade, a gente quer tudo isso, a gente não quer passar pelo processo que vai levar ao crescimento. Eu não vi Paulo aqui abatido. Eu vejo um Paulo aqui denunciando uma situação que ele passou, uma situação que ele viveu gravemente, a ponto de o fazer declarar mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos da própria vida, ou seja, a ameaça da morte física. Mas Paulo nos faz entender
e a palavra do Senhor nos faz revelar que dores, perdas, silêncio, lutas, tribulações que a gente enfrenta, é Deus, preste bem atenção, formando no silêncio, no oculto, em nossas vidas. Deus está trabalhando. A gente reclama muito do tempo da vida que a gente está vivendo. Era o tempo que eu está para descansar. É o tempo que eu estava para já estar deitado numa rede sem fazer nada. Você sabe com quantos anos Abraão foi chamado? 75 anos. O processo de Deus é independente de idade. Quando nós somos chamados pelo Senhor para fazer a obra do Senhor, nós temos que estar totalmente à disposição do Senhor, totalmente entregue ao Senhor, para que Ele possa usar as nossas vidas. Agora imagine todo o processo que foi trabalhado na vida de Abraão, Abraão no seu silêncio, para posteriormente aquele homem ser rotulado como o pai da fé. Teve que deixar tudo, deixar sua parentela, deixar sua história, deixar o seu povo, para fazer uma caminhada para uma terra a qual ele não sabia qual era. Então, irmãos, é muito importante você parar, pensar e fazer uma reflexão do seu momento de vida. Qual pressão eu tenho vivido no meu tempo atual? Essa pressão tem me desanimado? Essa pressão tem enfraquecido a minha fé? Essa pressão tem me trazido prejuízos emocionais, prejuízos à minha saúde, mas, acima de tudo, prejuízos espirituais? Precisamos pensar nisso. Porque quando a gente pensa na pressão do ponto de vista humano, das dores humanas, da nossa visão humana que nós estamos enfrentando, você vai tirar um tipo de conclusão. Talvez de sua autopiedade, de sua autocomiseração, de você fazer uma avaliação e dizer assim, mas eu não mereço isso. Eu sou tão bonzinho, eu sou tão boazinha, por que isso está acontecendo comigo? É o que vem do nosso racional, do nosso humano. Mas quando a gente analisa as dores que nós passamos, o silêncio de Deus que enfrentamos, as pressões da vida girando dioturnamente, tempos da nossa caminhada, nas estações frias da vida, e se a gente parar, Senhor, dê sabedoria para entender o que o Senhor quer. Quando nós estamos no tempo da pressão, a gente não para refletir nesse sentido. Quando nós estamos no tempo da pressão, a gente chora, e a gente chora. E quando a gente chora muito, nossos olhos ficam embaçados. E quando os nossos olhos ficam embaçados, a gente não enxerga a realidade. A gente vai viver do choro. Você já experimentou chorar muito? Você não consegue enxergar uma realidade. No sentido figurativo e no sentido realmente material. Por isso, irmãos, a gente precisa ter o entendimento de saber viver o tempo que nós estamos vivendo. Saber viver as pressões que nós estamos enfrentando. Quando a gente usa a expressão saber e entender, é a gente trazer para a nossa realidade racional o nosso momento de vida, e não emocional. O seu emocional irá sempre lhe levar para o lado do sentimento almático, o sentimento piedoso, da sua justiça própria, mas que não vai resolver a sua questão. A Bíblia Sagrada, em 1 Pedro 5,7,
ela nos traz uma grande orientação quando enfrentamos as turbulências da vida, quando enfrentamos as pressões da vida. Ali Pedro escreve, instruindo aos cristãos, lançar todos os seus cuidados sobre o Senhor. Ou seja, entregar ao Senhor, descansar no Senhor. Tem coisa que você não vai resolver. Tem coisa que você não tem condições de resolver. É por isso que nós olhamos para determinadas situações. O irmão Lucas e a irmã Larissa enfrentaram esses últimos 2 meses aí, situações turvas, situações de turbulência, que talvez o que viesse na mente era a morte. A morte bateu na porta e está chegando. E hoje nós estamos aqui agradecendo a quem? A Deus, pelo socorro, pela providência dEle, em trazer e restaurar uma vida. Mas muitas vezes a pressão nos tira a confiança, a pressão nos tira a fé, a pressão nos enfraquece, a pressão nos afasta do sentido nosso de viver os ensinamentos da palavra de Deus. E é básico o que Pedro nos ensina, lança sobre ele toda a sua ansiedade. O salmista diz uma frase que eu gosto muito: bendito é o Senhor, que dia a dia leva os nossos fardos, mas Ele só leva se a gente o quê? A gente entregar. Mas muitas vezes a gente ora, quando ora, dizendo que está entregando ao Senhor, mas não entrega. E se você não entrega, você continua carregando o quê? Os fardos da sua vida. Eu sei, meus irmãos, que isso nem sempre é fácil de fazer. Não é fácil. Porque quem está na dor, quem está no processo, sabe como é difícil. Mais do que podemos suportar em algumas situações, mas isso não nos autoriza a perder o referencial que a gente deve ter em Deus, na nossa vida. Mas, quando a pressão está alta, essa é a única maneira de superar as circunstâncias, buscando o Senhor. Caso contrário, você vai se enterrar nela, ou nelas. Ninguém se iluda. As pressões, elas podem ser benéficas para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para tirar o melhor de nós, para cumprir os propósitos de Deus. Mas, por outro lado, se a gente não tiver a sabedoria, na condição de conhecedores da palavra do Senhor, de vivermos na dependência do Senhor, ela pode nos levar a sermos enterrados por elas. Por isso, toda vez que você estiver sob pressão, ou já estando sob pressão, ou for tentado a ceder, eu quero deixar algumas orientações bíblicas para que você as coloque em prática na sua caminhada. O grande problema nosso como igreja do Senhor é que a gente não muda. A gente ouve, mas não muda. A gente ouve, e quando somos chamados à responsabilidade da prática, como fala Tiago, que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas operosos, ou seja, operoso, ele está falando aqui de trabalhador, operário, aquele que se esforça, aquele que tem determinação, aquele que está cumprindo. Aí sim a gente muda. A gente precisa entender que o reino de Deus nas nossas vidas, ele é tomado por esforço, por dedicação e comprometimento. Como primeiro ponto de 4, que eu vou deixar aqui para os irmãos. Você que está vivendo um momento de pressão, você quer se libertar? Amém?
Se você não estiver vivendo depressão, anote e guarde, porque um dia você vai precisar. Amém? Primeiro, é simples e crente não gosta de coisas simples. Gosta? A gente é nas coisas simples que estão as profundidades de Deus. Mas a gente fica atrás de coisa complexa da Bíblia para achar que aquilo ali está a resposta para as nossas situações. Mas é no simples que Deus quer trabalhar. Quando você está vivendo pressões, primeira coisa que o Senhor quer falar para você, não perca o foco dele. Amém? Não perca o foco de Deus. Paulo, vou dizer de novo, mais do que podíamos suportar, pois que fomos sobremaneira agravados. Mas Paulo não perdeu o foco em Deus. Ao contrário, se você pegar a partir do capítulo de 1, a partir do versículo 5, ele vai dizer, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Paulo está dizendo aqui, que toda a resposta que nós precisamos nos momentos de pressão da nossa vida está em Deus. É descansar no Senhor, é se entregar no Senhor. É fácil? Não. Mas eu quero dizer, não é fácil quando a gente vive o racionalismo humano. Mas quando a gente passa a viver com inteligência emocional, com inteligência espiritual e buscamos ao Senhor, as coisas não se tornam complexas. Isaías 26:3 diz, olha que coisa linda, tu o manterás em perfeita paz, cuja mente está sobre você, porque ele confia em ti. Ou seja, independente da situação, o Senhor manterá em paz, cuja a mente daquele que está sofrendo o processo estiver em confiança no Senhor. Paz, no sentido aqui, é segurança, não é uma condição de... Não. O Senhor está dizendo, a minha segurança eu te concedo. A minha perfeita paz eu te concedo nos momentos de tribulação. Mas viva a tribulação, viva o processo, cresça no processo, porque Deus tem um propósito para tratar a sua vida, tratar a sua alma, endireitar as suas veredas, consertar as suas fraquezas e levar você a valorizar a vida espiritual que Deus lhe chamou. Por isso, muitas pessoas se encontram em crise e não conseguem manter a mente no Senhor, como dito, porque está focado na pressão, não está focado em Deus. Quando você gira a chave, eu estou na pressão, mas meu Senhor está no controle. Eu estou na pressão, mas meu Senhor sabe o que Ele está fazendo. A gente muda a conotação da coisa. Se você permite que sua mente, diante das pressões, seja uma mente negativa, seja uma mente voltada só para enxergar o prejuízo, as dificuldades, você vai, por consequência, acreditar que aquilo não tem jeito, que aquilo não tem solução. Mas se você analisa as situações que você enfrenta do lado positivo, não é? E quando a gente fala aqui do lado positivo, é do lado da confiança, da fé, que Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que Abraão foi instado a levar o filho dele ao sacrifício. A Bíblia diz que era a coisa que ele mais amava. Imagine a pressão que aquele homem estava de levar o filho ao sacrifício.
É muito fácil a gente ler um texto da Bíblia e não mergulhar na profundidade, não ter empatia com o texto, não sentir o sofrimento do personagem dentro do texto. Aí a gente não percebe. Mas se você for sentir a dor de um pai, levando o filho para o sacrifício, e o filho lhe perguntando, meu pai, cadê o cordeiro? E ele tendo que sonegar, e diz assim, pela fé, filho, Deus proverá. Olha a pressão daquele homem. Mas ele não perdeu o referencial no Senhor. Deus proverá. Menor oração da Bíblia que eu tenho conhecimento. Deus proverá. Está passando por luta, por dificuldade, por provação. Deus proverá. Eu vou continuar enfrentando, mas Deus vai prover. Deus vai dar a resposta. Deus vai dar a solução. Paulo, aos Filipenses 2,5, ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual o sentimento que Cristo teve nos momentos de pressão? Buscar o Pai. Qual o sentimento que nós vamos ter que desenvolver nos momentos de pressão? Buscar o Pai. A nossa mente tem uma escritora que se chama Joyce Meyer. Ela tem um livro muito famoso, é um best-seller. Ela fala assim, o campo de batalha da mente. Recomendo que se leia. Porque é isso. A nossa mente, ela desfoca da nossa fé. A nossa mente, ela pode nos levar à dúvida. E dúvida e fé não andam de mãos dadas. Ou seja, são polos totalmente que se afastam dessa relação. A gente precisa... O que é que havia na mente de Cristo? O que é que havia que a mente pensava? Ele sabia que todas as coisas eram possíveis para o Pai. A Bíblia Sagrada nos Evangelhos faz, todas as coisas são possíveis ao que crê. Romanos 8 fala que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, nem a morte, nem a tribulação, nem a perseguição, nem nada disso vai me afastar do amor de Deus. Mas a gente não enxerga essas coisas na realidade espiritual. Talvez a gente enxergue essas coisas na realidade textual da Bíblia Sagrada, mas não projeta essas coisas, essas realidades na nossa vida. E aí, isso faz parte do processo. Isso faz parte do processo para que a gente aprenda que o Senhor está nos passando na prensa, como Jesus Cristo passou na prensa, para tirar o melhor de Cristo para nos trazer a salvação. Você está passando na prensa para ser melhorado, para aprender a confiar no Senhor, para aprender a depender do Senhor, para mudar jeitos, atitudes, comportamentos, ações, reações, negativismo, que Deus está tratando. Enquanto você não permitir ser tratado, a prensa vai continuar te apertando, e o processo pode ser o quê? Mais demorado. Eu não consigo, mas eu não aguento mais passar por isso. E você continua sendo aquela mesma tranqueira, e não muda em nada, e o Senhor não, você vai mudar, porque você tem que enfrentar o processo. Deus trabalha no oculto, Deus trabalha no silêncio, e Deus trabalha de uma forma que a gente não entende. Mas como cristãos, portadores do Espírito Santo, a gente tem que ter essa sabedoria para entender os processos de Deus. Outra observação que eu gostaria de fazer aqui, para vencer as pressões, concentre-se naquilo que se chama, no seu potencial em Deus. Eu estava conversando com o pastor Gabriel ali no gabinete na estante, e mostrando para ele que a gente muitas vezes não sabe quem nós somos em Cristo. Nós não sabemos o poder que nós temos. Nós não sabemos, não entendemos o que é ser um vaso de barro portador do Espírito Santo em nós. A gente não entende o que ele fala lá em Atos 1:8. Vocês serão revestidos de poder da minha virtude. A gente não conhece isso, a gente não tem entendimento da profundidade disso. Mas é o processo que vai nos levar a entender essas coisas. Porque senão a gente vai ficar vivendo o Evangelho vida mansa. Uma vez eu li um livro que dentro do seu conteúdo me chamou muita atenção, isso tem muitos anos, eu guardei esse livro e emprestei para dezenas de mulheres que eu conheci nessa história de vida aqui, que padeciam de câncer de mama,
E a mulher escrevia assim: não rejeite o seu câncer. Eu disse: Jesus Cristo, o que é isso? Não rejeite o seu câncer. E ali ela estava trabalhando, no sentido daquelas mulheres entenderem o processo que ela passou de transformação, de libertação, de cura, enfrentando uma doença, um câncer. Talvez o seu não seja um câncer no corpo, seja outra enfermidade, mas que você não despreze, não questione, apenas viva. Viva, tira a lição, pergunte ao Senhor qual o propósito dele, nessa pressão que você vive diante daquela situação. A gente tem que aprender a fazer isso. A gente precisa entender o potencial que nós temos em Cristo. Potencial de realizar qualquer coisa com a força de Deus. Porque a palavra do Senhor fala: olha, sem mim, nada podeis fazer. Sem mim você não faz nada. Então, esse processo quer nos levar a nos concentrar no Senhor. Joel 3,10, abra sua Bíblia, o profeta Joel 3,10, ele fala uma coisa bastante interessante. Ele diz assim: deixe os fracos dizerem, eu sou forte. Não importa o que esteja ao seu redor, eu sou forte. Isso precisa de uma confissão diária. Pesquisando o que ele quis falar dentro desse jogo de palavras, que muitas vezes parece que não é compreensível, deixe os fracos dizerem, eu sou forte, parece que é um rótulo de aparência. Não, ele está dizendo aqui, representa uma preparação para a guerra. Você é fraco? Mas você precisa entender que a gente vive numa constante preparação para a guerra, incentivando as pessoas a transformarem suas ferramentas de arar em espada. Naquele contexto, o povo fraco, a nação perseguida, a nação para ser derrotada, sem armas, ele disse: não, você pega as suas ferramentas, vocês que são fracos, pega as suas ferramentas de trabalho, de arar, e transforme em espada. E foices e lanças, ou seja, pega o que você tem na mão, transforme e vá para a guerra, porque você é fraco, mas você é munido do que você tem nas suas mãos, como ele virou para Moisés e falou assim: Moisés, o que é que você tem na sua mão? O que é que você tem na mão, Moisés? Aí Moisés assim: eu tenho um cajado, ou seja, Moisés tinha uma autoridade de Deus na mão dele. Mas ele não estava entendendo o cajado que ele tinha na mão. Muitas vezes nós temos a autoridade de Deus na nossa vida, mas a gente não entende. Porque a gente vive um evangelho ralo, sem profundidade, um evangelho ocidental que só quer, não suporta um sacrifício, não suporta umas dores. Vai viver o evangelho na China, na perseguição. Vai viver o evangelho na Nigéria, na perseguição. Que aí a gente vai viver o verdadeiro evangelho. Você não vai estar preocupado em resolver os seus problemas. Você vai estar preocupado em propagar o evangelho com a sua vida. Vai estar preocupado em testemunhar o evangelho do Senhor diante das pressões que você vive. Mas o nosso contexto está muito bom. Está muito bom. Então, a gente, como fraco, nós devemos nos considerar fortes para lutar, para enfrentar as demandas das pressões da vida. Outro ponto que eu quero trazer para os irmãos, o penúltimo, é: concentre-se no que Deus está dizendo. Eu já conversei com várias pessoas, e você também, e você está tratando um assunto sério, a pessoa está olhando para a sua cara, e você está falando, e a pessoa está olhando para a sua cara, mas a mente dele está em outro canto. Já aconteceu isso com você? Confirma para mim, confirma. A pessoa está contando o problema, e você está assim, ó, voando, pensando em tantas outras coisas. Agora imagine, Deus está conversando com você, Deus está te expondo a palavra, está te mostrando os caminhos, e você está olhando, mas não está recebendo.
não está trazendo aquilo como orientação para a sua vida. Talvez porque não te interesse, talvez porque você não sinta dores, talvez porque você não tinha empatia, talvez porque você não quer, mas eu estou fazendo uma figura lá. Aí tem gente que vem para o culto, vai para as igrejas e não sei o quê, o Senhor está falando. Teve um pregador que eu li um livro dele há décadas atrás, aí uns 10 anos no domingo, ele escreveu o título do livro era Estou Cansado. O pregador escreveu um livro e disse assim, estou cansado, eu cansei de pregar e não ver a minha igreja mudar. Então, é uma realidade. Porque se o Senhor está falando, se o Senhor está ministrando, se o Senhor está trazendo, a gente tem que receber aquilo com concentração no que Deus está dizendo. Isaías diz, 55:3, incline-se o teu ouvido e venha a mim, ouça e a tua alma viverá. Incline, preste atenção, dedique-se e venha a mim. O que é que fala Mateus? Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Conexão uma coisa com outra. A gente tem que buscar o Senhor, nos concentrar no Senhor, não tem outra alternativa. O grande problema é que a gente quer a resposta rápida. A gente quer solução rápida quando nós estamos vivendo a pressão. Nunca se esqueça de Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele está caminhando, ele não está correndo, ele não está querendo se livrar do problema. Para chegar aos pastos verdejantes, nós temos que passar pela prova, nós temos que passar pelas dificuldades, nós temos que passar pelas lutas. E se não for assim, você não está vivendo o verdadeiro evangelho, você está iludido. Ou se iludindo, porque está entendendo a palavra do Senhor de uma forma equivocada e não espiritual. Por último, para que a gente possa vencer as pressões, fale sobre Deus. O salmista no Salmo 100, verso 5 diz, falem de todas as suas obras maravilhosas. Quando a gente está na pressão, o que é que a gente faz? Sai contando para todo mundo. Só sai lamúria, só sai reclamação e só sai aquela mesma repetição. Minha mãe tinha uma amiga que se chamava Rita, já deve ter morrido um tempo desse. Minha mãe já morreu, ela deve ter morrido também. Essa mulher, eu era menino, e ela ia visitar minha mãe toda semana. Ela sentava para tomar um café com biscoito e contava aquela mesma história todo dia. Aquela lamúria, aquele sofrimento. E passou 1 ano ouvindo aquilo, 2 anos ouvindo aquilo, 3 anos ouvindo aquilo, 4 anos ouvindo aquilo, 5 anos ouvindo aquilo, até o dia que eu saí de casa. E ela com a mesma conversa, assim, Jesus não muda não. Tem gente que é assim, tem crente que é assim, não muda. Porque só conversa das suas lamúrias, só fala do seu negativismo, só fala de sua dor, que a vida não presta, ai que vida, ai que dor, ai que azar, ó vida. Né? Eu quando era menino, tinha um desenho animado que é assim, ó vida, ó azar, não sei se é do tempo de vocês, é do tempo de Natan. Né? É vida, ó azar, né Natan? E é isso, a gente fica reclamando da vida, mas não fala de Deus. Experimente você tirar o centro da sua pressão e falar das maravilhas do Senhor. Né? Você não precisa comunicar para todo mundo as dores que você vem sofrendo, os problemas que você vem resolvendo. Logicamente que a gente tem que ter uma mentoria, uma pessoa de confiança, uma palavra amiga, mas suas dores é para ser tratada em primeiro lugar com Deus. É para ser tratada com o Senhor e conversando de Deus e falando sobre Deus, falando das suas maravilhas. Por quê? Porque o Senhor tem uma ação na nossa mente. A nossa mente ela vai mudar a fachada, o entendimento, quando você prevalecer no falar das maravilhas de Deus, no bondade de Deus, que a gente canta tão bonito aqui na graça maravilhosa do Senhor. Te exaltamos, né? E exaltar o Senhor é viver as nossas dores também, né? É vida prática.
A resposta que o Senhor quer dar de nós é vida prática diante de tudo que a gente passa, é falar dele. E precisamos lembrar que quando assim nós fazemos, nós colocamos o diabo no seu devido lugar. E ele não vai ter ação na nossa mente, porque a nossa mente está ocupada no Senhor. Está doendo, mas o Senhor está no controle. Estou sofrendo, mas o Senhor sabe todas as coisas. Está doendo, mas eu estou aprendendo. Um dia, meu Deus, vai dar a solução para isso. E eu vou caminhando. A Bíblia diz que a gente não carrega um fardo maior do que aquele que a gente pode suportar. Você tem força ainda para clamar, para glorificar e falar das maravilhas de Deus. E não ficar se enterrando nas pressões das dores. A gente precisa se lembrar de que Deus é maior do que qualquer coisa que você esteja sofrendo. Deus, Ele quer que você entenda que Ele quer cuidar da sua vida, que Ele quer trabalhar na sua vida, que Ele quer produzir na sua vida. E as pressões que a gente vive é o processo de Deus para tirar o melhor de nós. Por isso, nunca rejeite as suas dores. Nunca rejeite as pressões da vida. Saia daqui com esse entendimento. Está doendo, estou sofrendo, talvez sem esperança, mas o meu Deus, Ele sabe de todas as coisas. O meu Deus está no controle da minha vida e Ele fará o melhor por mim. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por tua bondade, mais uma vez, sobre nossas vidas, nos concedendo a sua palavra. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque temos a bênção de recebermos a tua palavra sobre nossas vidas. Que o Senhor nos sustente, Senhor Deus, através do entendimento de que precisamos a cada dia girar a chave da nossa mente, no sentido de entendermos que todas as dores, todas as lutas, todas as perseguições têm um propósito, seja para o crescimento do teu reino, seja para o nosso crescimento espiritual. Que o Senhor continue, ó Deus, trabalhando na vida dessa igreja, dando entendimento, dando despertamento, para sermos uma igreja gloriosa, uma igreja que enfrenta as realidades da vida, sempre no sentido de testemunhar do Senhor. Muito obrigado, Deus, por este tempo, abençoa meus irmãos, dá todo um seguir de semana debaixo da tua graça, debaixo desse sol, e que nós possamos ter uma boca sempre para agradecer, sempre para regozijar, sempre para exaltar o seu santo nome, tirando dos nossos lábios todas as reclamações que possam vir. Te louvamos por tudo e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço em seu irmão, em sua irmã, e nosso culto nesta noite está encerrado.